Quinta-feira, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Rafael Bruschi aqui do blog do Caminhoneiro. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho aí, tem o nosso minutinho de prosa aí, alguns minutinhos que a gente conversa, fala, explica um pouco, traz essas informações aí muito úteis para vocês no mundo dos transportes. Vou falar hoje de um sonho de muita gente, trabalhar no exterior. O que acontece? Muita gente, não só do segmento de transportes aí, tem o sonho de viver fora do Brasil. Uma coisa que encanta muito são os ganhos. O pessoal que trabalha lá fora conta que ganha tanto por mês, que ganha tanto por ano, que o salário é assim, que a qualidade de vida é maior. Então, cada ano que passa, mais brasileiros tentam a sorte lá fora. Especificamente no setor de transportes, alguns caminhoneiros que o blog do Caminhoneiro aqui conversa no dia a dia aí, preferem países da Europa, Espanha, Portugal. São países que tradicionalmente são mais fáceis de se conseguir a documentação necessária para trabalhar. Canadá, Estados Unidos são um pouco mais rígidos na questão da imigração definitiva. Para turismo não é tanto, mas para o cara que decide se mudar para lá para trabalhar, então os requisitos aí são altos, a exigência é muito alta e são muito poucas vagas para muita gente. Como é que você consegue trabalhar fora do Brasil? Primeira coisa e mais importante de todas, quando você definir o lugar que você quer ir, por exemplo, eu quero trabalhar no Canadá, então você precisa aprender a língua do país. O Canadá fala inglês e francês. Então você tem que ter o domínio de pelo menos saber conversar com quem está lá. Como é que você vai se virar? Não é novela, né? Não dá para chegar lá fora e achar que todo mundo fala português, porque na verdade ninguém praticamente fala em outros países. São muito poucos países que falam português. Na Europa é Portugal só. Estados Unidos você encontra colônias de brasileiros, mas lá eles têm que se adaptar e falar inglês, porque a língua nativa do país é o inglês. Então o primeiro passo mais importante é procurar um bom curso, tem alguns inclusive gratuitos aí no celular. Procura lá na loja do seu telefone, aí tem aplicativos muito bem avaliados, com uma estrutura de aulas muito boas, para você poder aprender a língua do país que você pretende ir. Como é que você vai, né, sem saber falar? Segundo ponto muito importante, estude a documentação exigida e o que é necessário para você conseguir entrar nesses países e obter um visto de trabalho. Para turismo, como eu já falei, é simples. Normalmente você precisa só ter o passaporte, põe o visto no passaporte. Alguns países que são mais parceiros do Brasil e nem exigem o visto mesmo, você precisa ter só o passaporte para poder entrar lá. No caso de trabalho, não. Como você vai passar a viver no país e principalmente receber dinheiro lá, você tem que ter documentação. As empresas que vão contratar esse candidato do exterior, elas precisam prestar contas para o governo, né? Então tem que mostrar que a pessoa que está sendo contratada para executar, principalmente no setor de transporte, executar um serviço de transporte, precisa ter documento em dia. Principalmente na Europa, o pessoal que vai para Portugal é um país muito pequeno em comparação aqui com o Brasil. Então é muito comum que você vá levar a carga para outro país, para a Espanha, para a França, para vários países aí da União Europeia, e depois volte com essas cargas. Mas também, para atravessar as fronteiras de um país para o outro, tem que ter a documentação em dia, que senão você vai e acaba não conseguindo passar para lá, a empresa vai ter custo, por isso que eles nem contratam quem não tenha os documentos em dia. Entendendo essa questão da documentação e obtendo essa documentação, aí tem mais um processo também que também é burocrático. Por mais que você tenha carteira nacional de habilitação aqui, categoria E, permite dirigir carreta, ela permite dirigir carreta aqui no Brasil e em alguns países aqui do Mercosul. Normalmente a nossa carteira de motorista profissional, que é CDIE, não vale para nenhum outro país mais, além dos países aqui do Mercosul, né? Então você vai dirigir na Europa, você vai precisar tirar novamente a sua carteira de motorista que seja lá. Além de toda a documentação já de imigração mesmo, vai precisar de mais essa questão aí da carteira de motorista. Então,
precisa estar atento. E também uma coisa importante para complementar, hoje em dia existem várias empresas que estão contratando mão de obra do exterior. Esse serviço existe e é real. Mas como é que isso acontece? Normalmente você acaba contatando a empresa que você pretende trabalhar lá, e essa empresa te disponibiliza uma assessoria que vai fazer a ponte para a imigração. Isso tem acontecido já nos Estados Unidos. Eles têm um tipo de visto específico para trabalho temporário e trabalho definitivo. E tem consultorias lá que, por exemplo, a empresa chama a consultoria e diz: olha, eu tenho 50 vagas para caminhoneiro. A consultoria vai até algum país onde tem potenciais candidatos e contrata lá, traz o país de novo, o país ali, né, no caso nos Estados Unidos, e a pessoa tem que passar por um treinamento muito amplo para conseguir obter a carteira de motorista. Sabe quanto tempo está levando esse serviço dessas consultorias, essas empresas de contratação e gerenciamento de mão de obra nos Estados Unidos? Da contratação da pessoa em outro país até ela poder embarcar num caminhão nos Estados Unidos, 18 meses. Então é 1 ano e meio estudando, vencendo burocracia, fazendo tudo que precisa ser feito para conseguir entrar no país e poder efetivamente trabalhar. Então o custo é alto e as empresas já têm essa noção desse custo, por isso que é reduzido a quantidade dessa disponibilização dessas vagas. E a preferência sempre, os países já têm preferência por países que falem a língua. Por exemplo, um tempo atrás surgiu uma notícia lá nos Estados Unidos, uma gerenciadora de mão de obra contratou 50 motoristas na África do Sul, porque lá o pessoal já tem o domínio da língua, apesar da diferença cultural ser muito grande, já sabe falar perfeitamente o inglês, então já é uma etapa a menos nesse processo aí que é longo, né? Então por isso que eu falei lá no começo, saber falar a língua do lugar que você quer ir viver é um passo dos mais importantes. Antes de qualquer coisa, tem que ter o domínio da língua da onde você vai. Incentivo a ir ou não ir? Aí é critério de cada um. Isso não tem como dizer assim, ou facilitar. Eu não consigo facilitar para ninguém. Já teve muita gente que me mandou e-mail, manda comentário lá no site, manda currículo, dizendo: envia meu currículo para tal empresa que eu quero trabalhar para eles. Como eu falei, é um serviço demorado, é burocrático e não é só mandar o currículo, né? Você tem que ter algum diferencial a mais, não é só a experiência que conta, e aqui a experiência que a gente tem aqui no Brasil como motorista praticamente não vale nada lá fora. Então tem essa barreira aí bem ampla dessa questão para trabalhar no exterior. E também, agora para encerrar aqui, muito cuidado com golpes. Tem gente vendendo visto facilitado, principalmente nos Estados Unidos, que é um dos países que mais recebem imigrantes a trabalho lá, né? Muita gente entra como clandestino e muita gente tem o sonho de trabalhar lá nos Estados Unidos. Então eu vi anúncios em vários sites, inclusive no Facebook também, pessoas anunciando uma consultoria para facilitar a obtenção de visto para os Estados Unidos. Tenham cuidado, esse tipo de coisa não existe. Não existe facilitar. O trâmite burocrático é muito longo, é muito grande. Então você precisa ter essa noção para não cair em golpe, porque infelizmente tem muita gente bancando o esperto aí, prejudicando o sonho de quem quer viver fora do Brasil. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo dessa quinta-feira. Amanhã a gente volta aqui com mais conteúdo. Mais uma vez eu peço para você, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, envie aí para os seus contatos e acesse também blogdocaminhoneiro.com, sem o BR, né, só.com. Lá tem todas as notícias, as principais notícias de transporte do Brasil e do mundo estão lá, todo dia. Então é só você acessar blogdocaminhoneiro.com que você vai estar 100% atualizado todo dia, tá bom? Um grande abraço aí, tchau, tchau!